No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de junho. Eu sou a Li e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste mês de junho eu fui muito leitora, consegui me superar, fui bem melhor do que no mês anterior, do que em maio. Então eu meio que, sabe, bateu aquela vibe skin leitora? Consegui ler vários livros, alguns ficaram em andamento ainda, não consegui concluir, mas de modo geral foi um mês bastante proveitoso, então hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras. Vou começar falando dos primeiros livros que eu li no início do mês, que foram aqueles que me ajudaram a sair da ressaca literária, começando pela A Herdeira. Este livro eu comecei em maio e acabei concluindo ele no início de junho. Eu acho que eu já devo ter comentado isso em outro vídeo, mas eu tava numa ressaca literária, tentava ler vários livros e não conseguia, então eu acabei olhando para esse, que eram os livros que estavam faltando da série A Seleção, né, para concluir a série, e aí eu pensei, por que não? E voltei, e enfim, tipo, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Não amei os livros, eu realmente acho que tudo que falam sobre a filha, né, da América e do Maxon é verdade, ela não é uma personagem cativante como os pais, porém foi muito nostálgico. Foi uma leitura muito nostálgica que me deixou bastante confortável, então acabou me ajudando muito, né, em relação à ressaca literária, e eu acabei, enfim, conseguindo concluir a série. Esse é o livro 4, A Herdeira, onde vai começar a ser aqui uma seleção, né, porque a América e o Maxon, eles meio que tinham eliminado isso, essa ideia de a seleção e tudo mais, mas estava havendo ali alguns conflitos, algumas rebeliões, né, no reino, e para tentar amenizar os ânimos, fazer com que o foco, né, das pessoas mudassem um pouco, eles resolveram fazer a seleção. Então, a filha deles vai passar ali pelo mesmo processo que eles dois passaram. Ela vai ter que escolher 35 garotos para estar ali com ela durante 3 meses e passar por todas as etapas até chegar à elite, até chegar à escolha. Todas as coisas que a América e o Maxon passaram, ela vai passar. No entanto, ela é uma pessoa um tanto, às vezes muito mesquinha, às vezes muito chata, muito fechada. Só que conforme você vai lendo, você vai entendendo que na realidade é uma insegurança, ela tem muita pressão, né, em relação a ser a futura rainha, porque ela, com o irmão, eles são gêmeos, só que ela nasceu 7 minutos antes, e por isso ela herdou a coroa. Então ela sente todo o peso dessa responsabilidade sobre ela e ela acaba às vezes sendo uma pessoa não muito sociável, uma pessoa não muito admirada. Então, ela tem um pouco disso e é até difícil em algumas falas, quando ela se coloca até numa posição assim, num patamar muito elevado, sabe? Querendo ser melhor do que outras pessoas. Mas conforme você vai lendo, você vai entendendo. E aí, nesse livro aqui, no final dele, tem 2 plot twists, assim, bem interessantes que fazem com que você já queira ler o próximo. Então, esse foi o primeiro que eu concluí, eu dei 4 estrelas, e já parti para o volume seguinte, que é A Coroa, que é nesse momento aqui que vai ter a elite e a escolha, é onde ela vai estar escolhendo com quem ela vai casar. E nesse momento aqui, dessa história, você já consegue perceber o amadurecimento dela, o quanto que ela já abriu mão de determinadas coisas, já refletiu sobre alguns comportamentos que ela tem, algumas atitudes, ela já sofreu várias coisas na realidade, então isso fez com que ela mudasse, amadurecesse e olhasse um pouco mais para o outro, se doasse mais. Então, e acabasse até nem colocando tanta pressão em relação ao fato de que ela vai ser a rainha, porque já existe uma pressão natural, né? Enfim, ela vai ser a rainha, vai herdar a coroa, mas ela criava, assim, muito, muito mais pressão sobre isso. Então, meio que ela vai entender a posição dela, vai entender que ela não está sozinha, que tem outras pessoas que ela pode se apoiar, que ela vai encontrar ajuda. E a escolha dela também é bem surpreendente. Na realidade, a gente tem alguns sinais, né, durante a história que o escolhido pode ser realmente essa pessoa, mas
acaba que tem outros personagens ali que ficam entrando e ficam causando umas dúvidas, mas no fim das contas ela escolheu uma pessoa bastante interessante e que certamente foi uma escolha bem acertada. Então, concluí este também no mês de junho, foi o segundo concluído e dei também 4 estrelas. E aí, para aproveitar que eu já estava engatada, né, nessa série, concluindo toda essa série, li o último livro que faltava para concluir, enfim, tudo, que foi a antologia de contos Felizes para Sempre, que traz aqui alguns contos que alguns até já tinha lido, como O Guarda e O Príncipe. Eu já tinha lido na época que eu li a seleção, os 3 primeiros livros. Então, eu reli, acabei relendo esses 2 contos, mas também tinham outros contos. Teve também cenas de outros personagens que foram trazidos aqui, além de ter um epílogo, né, de A Escolha, que fala justamente do momento em que eles descobriram a gravidez, né, da filha deles, que é a personagem tratada aqui nessas histórias, nos livros anteriores que eu comentei agora. Então, assim, foi muito interessante, muito fofo. Esse livro também tem várias ilustrações. Eu achei super bonitinho, tem várias ilustrações assim, né? Cada capítulo, né, traz alguma ilustração nesse sentido em relação aos personagens que estão sendo tratados nos contos. E eu achei também muito legal porque falou de personagens que foram importantes, né, nos 3 primeiros livros, mas que não tiveram tanta atenção, assim. Então esse foi o terceiro livro lido e para este eu também dei 4 estrelas. E aí, concluí toda essa série de A Seleção, foi muito legal, bem nostálgico, né? Me ajudou a engatar nas leituras, mas também tiveram outras. Eu concluí um livro que já tem inclusive resenha dele aqui no canal, então eu nem vou falar muito sobre ele, que foi Depois daquele Sonho. Esse livro aqui está disponível no Kindle Unlimited. Ele é um livro de romance clichê, mas não puramente clichê, porque ele traz algumas situações bem interessantes, bem inusitadas, então meio que ele não é completamente aquele livro previsível, sabe? Apesar de ter situações em que a gente sabe exatamente o que vai acontecer, por conta que são situações bem clichês, mas ele traz também outras situações mais inusitadas, sem contar que ele também é um livro que traz camadas, é um livro bastante interessante, a escrita é envolvente, então eu gostei muito desse livro, dei 4,5 estrelas para ele e ele está disponível no Kindle Unlimited, então vou deixar também a resenha nos cards, acho que é aqui, nos cards, para quem quiser ir assistir. Na resenha eu falo tudo sobre a história, sobre as minhas impressões, então vou deixar o link para quem quiser ir lá conferir. Esse foi o 4º livro concluído. E esses 4 livros foram as leituras que eu concluí. Mas também tiveram aquelas leituras que eu iniciei, não consegui concluir, então vão passar para o mês de julho, porém eu vou falar sobre elas um pouquinho aqui, porque, enfim, foram leituras que eu acabei também fazendo no mês de junho, apesar de não ter concluído, elas começaram neste mês. E uma delas foi Desbravando a Escrita Literária, da Rosana Orix. Ela é uma escritora nacional que tem alguns livros infanto-juvenis já lançados, e eu acabei conhecendo a escrita dela justamente a partir de um desses livros, e quando eu comecei a acompanhá-la no Instagram, recentemente vi que ela estaria... Eu acho que eu vou colocar a fotinho do livro aparecendo porque fica melhor. Esse é um livro que fala justamente com aquelas pessoas que querem começar a escrever. Ele é meio que um passo inicial, dá ajuda ali, dá direcionamento para quem quer começar a se aprofundar mais nessa área. E ela liberou esse livro no Kindle Unlimited. Eu não sei se ainda vai estar, se tiver eu coloco o link aqui na descrição, mas... se não tiver também, eu vou deixar de todo modo o link do livro para quem quiser conferir, porque tá sendo muito legal. Ela aqui realmente vai dando aqueles direcionamentos iniciais, mas ela deixa muito claro que é preciso ir atrás de outras informações, consumir outros conteúdos, para se inteirar um pouco mais sobre o assunto, mas de modo geral, tá sendo muito interessante. E eu tô em 10% dessa leitura, então tô bem no comecinho, até porque é um livro de não ficção, então eu quero me debruçar um pouco mais sobre essa leitura de uma forma mais lenta, para tentar aproveitar um pouco mais. Então esse foi um dos livros que eu também comecei no mês de junho. Outro livro que eu comecei no mês de junho, mas também não concluí, estou em 10% também dessa leitura, foi
Feitiço de Amor, que foi um livro que foi lançado recentemente, é um livro de romance, e recentemente também ele entrou para o Kindle Unlimited. Então, quando eu vi que ele entrou para o Kindle Unlimited, já peguei e coloquei lá na biblioteca e já comecei a ler também. Mas também não estava na minha lista ler esse livro esse mês, foi algo que aconteceu assim bem despretensiosamente, então eu acabei lendo também bem despretensiosamente, nos momentos que eu estava fazendo alguma atividade mais manual, né, que aí eu colocava o fone, colocava ele para tocar na Alexa, então eu tava lendo ele assim de uma forma bem devagarzinha, e estou em 10% dessa leitura, mas até então não tem sido, nossa, aquele livro que eu esperava que fosse. Mas eu espero gostar, até porque estou bem no começo. E outro livro que eu comecei também no mês de junho e que estava até na minha meta do mês de junho foi Persuasão, da Jane Austen. Eu achei que eu ia conseguir concluir esse livro, mas eu sempre levo um pouco mais de tempo para ler os livros da Jane. Eu já li um outro livro dela, que foi Orgulho e Preconceito, e eu levei o dobro do tempo ou mais para ler o livro do que normalmente eu levo, né? Então, eu ainda tô na página 92, que, de acordo com o Scooby, dá 38% de leitura. E eu comecei essa leitura bem no finalzinho já do mês, achando que ia dar tempo de, né, fechar a minha meta, porque a minha meta do mês de junho era terminar A Herdeira, ler A Coroa e concluir também Depois daquele Sonho e ler este livro aqui. Só que eu não consegui, mas em contrapartida li esse, comecei outros, então meio que tá ótimo. Esse livro aqui, no início eu achei que não ia gostar muito, confesso que eu tava ainda um pouco indecisa, mas conforme as coisas estão caminhando, eu estou gostando. A leitura é um pouco mais lenta, como eu disse, mas tá sendo bem interessante. Eu tô na página 92, que é o capítulo 11, e eu tô concluindo o primeiro livro, porque esse livro é dividido em 2 livros, livro 1 e livro 2, então são 12 capítulos no primeiro livro, eu tô concluindo para partir para a segunda parte. Então, assim, tá sendo bem interessante. Depois, né, no próximo update aí de julho, eu falo para vocês tudo que eu achei. Mas também tô fazendo um vlog de leitura meio aleatório, que envolve ali basicamente todas as leituras que eu tô fazendo. Eu comento sobre cada uma dessas, assim, tipo, em tempo real, o que é que eu tô achando, conforme eu vou lendo. Então, depois vai estar liberado para vocês esse vlog e vocês vão ter acesso a essas informações. Essas foram as minhas leituras concluídas e andamento, né, do mês de junho. Vocês, o que é que vocês andaram lendo no mês de junho? Como é que foram as leituras? Vocês conseguiram engatar? Ficaram em ressaca literária? Enfim, o que é que aconteceu no quesito de leitura aí pra vocês no mês de junho? Comentem aqui, deixem aqui nos comentários que eu quero saber. E esse foi o vídeo de hoje. Antes de você sair, não esquece de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Curte esse vídeo, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, @sonhando com livros. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima. Tchau!